Né? O que é a criança interior? A criança interior é aquele aspecto nosso infantil que em algum momento nós sofremos uma dor ou um trauma e ali o inconsciente marca. Ali há como se fosse uma fotografia, um congelamento daquele momento. E junto com aquela memória existe também a emoção. Então, uma pessoa que, por exemplo, foi abusada sexualmente, ela vai ter uma criança, um aspecto infantil congelado da situação em si e de como ela se sentiu, né? Então, ao longo da vida, esse aspecto ou vários aspectos, porque dependendo da vida que a pessoa tem, ela vive uma série de traumas e uma série de dificuldades, então vão havendo determinados congelamentos de aspectos infantis. Então, por isso que a gente costuma até dizer muitas vezes as nossas crianças infantis. Eu não digo as nossas crianças para que isso não crie uma confusão. Então, eu costumo usar o termo criança interior, a criança ferida, né? Para poder ficar mais fácil do entendimento. Bom, então esses aspectos infantis não resolvidos, eles têm uma carga emocional. Essa carga emocional, ela está parada ali, ela está localizada, seja no corpo, né, seja na mente. Normalmente as nossas emoções, elas são alojadas no corpo. Isso segundo o que eu tenho vivido e aprendido. Então, quando você trabalha com a criança interior, você busca fazer com que esse aspecto infantil se manifeste e coloque essa emoção para fora. Ela faça o que na psicanálise a gente chama de abreação, né? Você provoca uma reação, essa criança manifesta e joga essa emoção para fora. E isso é muito curativo. Por quê? Porque aquela memória que estava lá carregada, ela agora vira só memória. Ela não tem emoção junto dela. E isso é muito importante porque no dia a dia, na nossa vida, nós vivemos situações em que nós somos adultos hoje, né? E determinadas situações, às vezes, nos desencadeiam a manifestação da criança. Seja, por exemplo, uma criança que foi abandonada, né? Ou se sentiu abandonada. Quando hoje, no relacionamento, ela de alguma forma é deixada por alguém, ou alguém diz assim, eu não te quero mais, isso faz com que ela se sinta abandonada de novo. E aí isso vai desencadear nela a manifestação dessa criança. Então, por que dói tanto? Porque não é só a dor do adulto, de estar perdendo alguém que ela ama, mas é porque existe um trauma ou existe uma memória, existe uma criança ferida que se sentiu abandonada. Então, isso fica muito mais intenso, isso fica muito mais forte. Por isso que curar a criança interior é fundamental para a cura do ser, para o desenvolvimento do ser. Quantas pessoas, por exemplo, quantos homens, mulheres também, mas vamos pegar o exemplo dos homens. Quantos homens se comportam como meninos? Quantos homens casam e se manifestam ou se comportam como filhos da mulher? Né? Eu ouço no consultório alguém dizendo assim, nossa, ele não parece meu marido, ele parece meu filho. Ele faz birras, né? Como se fosse uma criança. Ele compete com os meus filhos. Por quê? Porque naquele momento, naquela relação, algo faz com que essa criança manifeste. Então, isso é inconsciente. Não existe uma consciência em relação, um conhecimento em relação a isso. A pessoa simplesmente ela manifesta, ela se comporta. E esse eu acho que é um dos maiores problemas da questão inconsciente, que o nosso inconsciente é muito maior e muito mais potente e carrega muito mais informações que o nosso consciente. E ele se manifesta assim. Ele se manifesta através de emoções. Por quê? Justamente por ser inconsciente. Então, quantas relações são destruídas porque quem está na relação são crianças, são os aspectos infantis, né? Então precisamos olhar para isso.
O processo de cura é isso, é olhar para isso, é tentar entender, bom, eu estou me manifestando assim, ou alguém falou, olha, esse comportamento não está legal, ok, quem está falando em mim? Sou eu ou a minha criança? Na verdade, a primeira vez que eu ouvi falar em criança infantil, né, nesse aspecto da criança ferida, foi quando eu fiz o processo Hoffman da quadrinidade. Que lá, primeiro momento, quando a gente entra no curso, a gente vai fazer uma entrevista com o professor. Era assim naquela época e acho que continua sendo assim. E o entrevistador já tinha lido a minha ficha, né? Então ele sabia exatamente quem eu era, a minha entrevistadora, no caso. E aí ela toca em alguns pontos, né, da minha infância, de coisas que eu tinha vivido, no caso de rejeição, de abandono, que foi muito forte. E aí ela diz assim, a partir de hoje, diga para sua criança que nunca mais ela vai estar sozinha, que ela tem você agora para cuidar dela. E aquilo me assustou, porque eu nunca tinha ouvido falar nisso. Imagina, eu era psicóloga, nunca tinha ouvido falar nesses termos, né? Dessa forma. E aquilo foi, assim, realmente o primeiro momento de trabalho com a criança interior. Isso aconteceu por volta de 2005, né? Então eu venho trabalhando com a criança interior até hoje. Só que hoje ela está muito bem resolvida, não digo muito bem resolvida, mas ela já está mais estável. E quando eu sinto que alguma coisa toca e que é a manifestação de algum aspecto que ainda está lá, ainda congelado, eu olho e digo assim, não, eu tenho o comando agora. Eu não vou permitir que a criança assuma ou que ela tome conta da minha vida, porque quem tem que tomar conta da minha vida sou eu, adulta, né? Então, para vocês verem a importância disso, a importância de olhar para isso, a importância de curar esses aspectos, porque senão isso vive como sombra na nossa vida. Esses aspectos estarão sempre demandando carinho, demandando afeto, demandando atenção, demandando ajuda, insistentemente. Inconscientemente. Quantas vezes você está num relacionamento e percebe que você está agindo como criança, você está agindo como uma menininha, né? Você já parou para pensar? O menino também, o rapaz, o homem. Quantas vezes o homem no seu relacionamento com as mulheres se comporta como um menininho, como um garoto? Hoje, muitas vezes eu manifesto aspectos infantis, mas curados. Então, assim, eu brinco, eu acho graça, às vezes eu dou gargalhada, boto as pernas para cima, entendeu? Mas são aspectos positivos. Por quê? Porque a dor dessa criança, ela já foi curada. E é esse convite que eu faço para vocês, olhar para vocês, né? Prestar atenção no seu comportamento, na sua demanda. O que você está demandando para o mundo? Que peso você está colocando na sua relação? Você casa ou você tem um namorado e você está exigindo dele mais do que ele pode dar? Você está exigindo dele um comportamento como homem ou como pai? Muitas mulheres gostam de homens mais velhos, né? Outro dia conversando com uma paciente, ela dizia assim, o meu marido é mais velho que eu e eu sempre tive homens mais velhos. E caminhando, nós entendemos, ela entendeu que ela sempre buscava alguém para suprir uma posição paterna que ela não tinha tido na vida. O pai, quando ela era criança, foi embora e ficou aquele buraco, né? E ficou aquela falta. Bom, isso mais claro, ela já sabe qual é o caminho que ela tem que percorrer. Não significa que esse nível de consciência faça com que essa criança esteja curada, entendeu? Ela vai estar curada à medida que ela deixar essa criança vir numa situação terapêutica em que ela possa manifestar essa dor, em que ela possa manifestar essa tristeza. E aí sim. E aí existe todo um acolhimento, né, do terapeuta, existe uma condução do terapeuta, porque
mesmo que o terapeuta não tenha aprendido a técnica, ou não tenha lidado, não use esse conceito da criança ferida, o terapeuta ele é preparado para lidar com a emoção que vem e poder ajudar as pessoas a saírem disso, né? A se escutarem mais, a ficarem mais conscientes. Então, esse é o caminho. Esse é o caminho. Se você quer se curar, se você quer melhorar, se você quer ser mais feliz na vida, cuide da sua criança interior. Liberte ela desse peso, porque é um peso muito grande, né? Você viver a sua vida e carregar uma criança com dor e muitas vezes ela entrando na frente, sendo obrigada a ser responsável por tantas coisas. Sendo responsável por despesas, por criação de filhos, por administração de lar, de família. Elas não estão preparadas para isso. Isso não é o negócio da criança. A criança precisa se divertir, ela precisa brincar, ela precisa ser feliz. Eu costumo dizer às vezes para meus pacientes, ok, leve a sua criança hoje para tomar sorvete, né? Ela gosta de sorvete? Dê sorvete para ela. Ah, a minha criança nunca teve boneca. Então, compre uma boneca para ela. Isso foi uma coisa que aconteceu comigo. Eu, quando era criança, a minha avó, a pessoa que me criava, que eu chamava de mãe, era uma pessoa que não tinha muito recurso. Ela costurava para fora e vivia com uma pensão de menos de um salário mínimo que tinha sido deixada pelo meu avô paterno, né? E ela sempre assim procurou fazer de tudo para que não faltasse nada para mim, né? Mas ela não tinha condição de comprar brinquedos. E eu via muitas vezes no Natal os meus amigos ganhando brinquedos e eu não tinha. Eu tinha às vezes uns brinquedinhos baratinhos que ela comprava e o meu sonho era ter uma boneca. Eu via minhas amigas no Natal com aquelas bonecas, o cheiro da borracha da boneca era impressionante. E era meu sonho ter uma boneca. Quando eu tive a minha primeira filha, o que eu fiz? Ela tinha 1 ano. Eu comprei um bebê para ela, uma boneca linda. Mas na verdade era para mim, né? Eu tinha ganho uma bonequinha viva, né? Que era linda. Mas eu queria dar uma boneca para ela, porque essa era a necessidade da minha criança, entende? E psicologicamente eu entendia isso, mas hoje eu entendo muito melhor. E então, quantas crianças passaram desejos e vontades? Quantas crianças viram amigos tomando sorvete e não podiam tomar porque a mãe não tinha dinheiro, porque o pai não tinha dinheiro, ou porque naquele momento eles não podiam, né? Então, e outras coisas, né? E outras coisas. Então, quando você trabalha com a criança e você cura a sua criança, você precisa fazer com que essa criança seja realmente alegre, né? Que ela possa manifestar toda a alegria que ela tem no coração, né? Bom, abrindo para perguntas. Quem gostaria de fazer alguma pergunta? Eu estou disponível para responder, né? Eu passei para vocês o conceito básico de criança ferida, mas eu abro para perguntas. Alguém? Alguém se candidata? Vamos aguardar. Ficou claro o conceito? Vocês entenderam? Eu consegui explicar direito? Assim, ficou bem perceptível a questão da criança interior? Da criança ferida? Ou melhor, uma outra coisa que eu queria perguntar. Quantos de vocês acreditam que não tem criança ferida? Que a criança de vocês está ok? Que vocês não têm nada para curarem? Quem aí acredita? Vamos lá, aguardando as respostas. A pergunta da Lê: como se faz para curar um ex-marido que não quer aceitar a separação? Isso é complicado, porque a separação muitas vezes é pedido pela mulher, né? Mas o marido às vezes não entende. Isso não tem muito o que ser feito assim através de nós. Eu acho que
O importante é você ir desligando, né? Paulatinamente, ir mostrando para ele que é um outro momento, que você está num outro caminho. Eu não sei o que levou à separação, se foi um problema de relacionamento só, ou se foi problema de violência. Então, assim, sempre é indicado o trabalho de um terapeuta para dar suporte para essa pessoa, né? Para que ele possa falar sobre essa dor, elaborar essa perda. Que toda vez que a gente tem uma separação, por mais que a gente não goste mais da pessoa, existe um luto. Tem que existir um luto. Por quê? Porque durante um tempo nós vivemos com essa pessoa, houve uma interação de vidas. Então, assim, não existiam duas vidas, mas existia também uma terceira, que era o relacionamento, né? Então, quando há uma separação, precisa partir isso. Então, assim, mesmo que existisse ou que exista aspectos negativos nessa relação, existiram aspectos positivos. E no momento que você começa a dizer assim, não, eu não quero mais por isso, por isso e por isso, lembrando dos aspectos negativos, você também tem que pensar nos aspectos positivos. E você acaba pensando nos aspectos positivos. Ah, mas ele era super legal, ele me dava presentes, ou ele era carinhoso, entendeu? Mas aí você tem que pensar assim, ok, ele era carinhoso, ele me dava presentes, mas ele era violento, sei lá, citando uma negatividade. Então eu não quero mais por isso e eu preciso neutralizar esse sentimento, essa expectativa que eu tinha desse relacionamento, ou esse sentimento mais positivo. O ideal é que isso neutralize, e que a gente não tenha ódio do outro, mas que a gente não tenha mais amor no sentido, né, de relacionamento. A Lisiane, não sei se está claro, né? Mas deixa eu ver uma outra pergunta. A Lisiane está dizendo que hoje me sinto uma criança feliz, mas já busquei muita ajuda para isso. E isso, a gente tem que ajudar, tem que procurar ajuda mesmo, né? Mas a gente precisa sempre também estar atento que às vezes a criança manifesta algum aspecto que ainda não foi curado, se manifesta. Então, quanto mais consciente, mais você vai olhar. Quando alguém vem e fala assim, você fez isso, você não se comportou como deveria, ou você foi dura comigo, você foi agressiva. Então olha e diz assim, que aspecto meu está aí? Que aspecto meu está manifestando? E é rico porque o relacionamento, ele é feito com as pessoas. A gente não se relaciona com ninguém, sozinho, né? Então, viver em sociedade traz isso. Traz essa possibilidade da gente ter desencadeado em nós tudo que é nosso, o que é bom e o que é ruim. E é essa grande oportunidade para a gente olhar o que é ruim e procurar melhorar, procurar sair disso. A Lisiane falando também que tem horas que ela que volta e ela se sente, muitas vezes, a manifestação da criança carente. E aí ela se dá conta tentando entender a origem. Isso, tem que acolher essa criança, né? Essa criança que de alguma forma mostra uma necessidade. Eu, quando fazia normalmente trabalho com a minha criança carente, a minha criança ferida, ela se manifestava assim, eu a via uma menina de 6 anos, assim, meio suja, meio com cabelo desgrenhado, assim, ela meio infeliz, meio não, completamente infeliz, sem luz, né? E eu tinha assim o cuidado, né, de trazê-la e de colocá-la junto de mim e olhar para ela e protegê-la, né? Porque a minha criança ela se sentiu muito desprotegida em alguns momentos da vida. Mas enfim, é isso, né? Ok. Alguma dúvida mais em relação à criança infantil, à criança ferida? Ou nós podemos encerrar por hoje, né? Para que a gente também não fique tomando muito tempo e assim
para que vocês possam refletir sobre a criança ferida de vocês. Alguma outra pergunta? Pois bem, o recado que eu tenho para dar para vocês hoje é: vocês ainda estão vivendo no modo automático. Vocês ainda, por mais conscientes que vocês sejam, vocês ainda têm aspectos inconscientes que precisam ser trabalhados. Por quê? Porque o inconsciente ele não vai acabar nunca, né? Como eu disse no início, nós somos como uma cebola. A cada momento nós trabalhamos um aspecto dessa camada, né? Um aspecto dessa cebola. Então, o que eu tenho a dizer para vocês hoje é que vocês podem muito mais do que vocês têm hoje. Vocês podem ser muito mais do que vocês são hoje. Basta que vocês façam o trabalho de autodesenvolvimento, porque só você pode se curar. Só você pode ser melhor, só você tem a receita para você mesma, mas que é o movimento, que é olhar para si e procurar ajuda. E quando eu falo ajuda, é um termo que a gente usa, mas é procurar alguém que possa desencadear. Porque assim como o nosso relacionamento, nosso marido, nosso namorado, nossa mulher, desencadeia em nós uma reação em função desse passado, desse inconsciente, dessa criança ferida, assim é também com o terapeuta, ou um grupo terapêutico, seja qual técnica que você encontrar, porque cada um vai procurar aquela técnica que precisa naquele momento. Então, o terapeuta ele vai desencadear em você um sentimento, uma sensação, uma angústia, um medo, e vai te ensinar a olhar para isso, vai te ajudar a olhar para isso, né? Então, assim, que você esteja aberta a esse movimento. Porque nós não podemos crescer, nós não podemos nos iluminar se a gente não tirar toda a sujeira que nós temos dentro de nós. Uma vez fazendo um trabalho de frequência, eu vi que existe um corpo em nós que ele é cheio de musgo, justamente das emoções que a gente foi acumulando e das sensações, dos pensamentos ruins, dos sentimentos ruins, e aquilo vai ficando ali naquele corpo. Então, isso é preciso limpar. E a gente limpa assim, aqui, nesse corpo físico, olhando para isso, procurando curar o máximo que a gente puder. Estamos à beira de uma transição, nós estamos num processo de transição, estamos à beira de uma grande modificação, e precisamos estar o mais limpo possível. Nós não sabemos como vai ser o planeta né? Como a expectativa é que muita coisa mude. Não sabemos para onde vamos. Então, que nós possamos nos limpar, que nós possamos ser cada vez mais luz. Porque toda vez que eu tiro uma densidade, toda vez que eu tiro uma emoção que me machuca, toda vez que eu tiro uma dor que eu carrego, eu fico mais livre e eu fico mais clara. A luz pode entrar. Porque onde tem densidade, onde tem escuridão, a luz não alcança. Então, o processo de iluminação é um processo de limpeza. Eu só consigo colocar a luz quando tem espaço. E para ter espaço, eu preciso me trabalhar emocionalmente. Entenderam? E aí fica claro por que as religiões, por que no espiritismo a gente escuta, faça reforma íntima. Faça reforma íntima. Por quê? Porque liberando isso, liberando essas dores, a gente consegue evoluir. Então, lembrando Chico Xavier, Emmanuel, que diz assim, nós viemos do átomo e vamos até arcanjo. Então, o nosso caminho enquanto ser de luz, enquanto ser espiritual, é sair do átomo e chegar a arcanjo. A minha pergunta para vocês agora é: o quanto hoje vocês acreditam que estão próximas de anjo, de serem anjos? Eu estou muito longe, mas estou fazendo meu caminho. E você? Tenha sempre isso como referência. Qual é o ponto de chegada? Então, assim, durante muito tempo a gente aprendeu na Igreja Católica ou em outras religiões, principalmente na católica,
porque nós seguimos durante muito tempo na humanidade, né, alguns séculos, que a gente tinha que ser bonzinho. Mas tinha que ser bonzinho mentalmente. Não, eu vou me esforçar para ser bonzinho. Eu vou fazer coisas boazinhas, mas eu, no fundo, eu não era boazinha. E aí, quando escorregava, quando alguma coisa acontecia, eu fazia alguma coisa errada. E aí me punia, e aí começava, né, me autoimolar, porque porque eu era uma má pessoa. Então o objetivo agora não é você ser bom porque você acredita que tem que ser bom. Não é uma coisa assim, hoje eu vou ser boazinha porque eu tenho que ser boazinha. Não. Hoje eu sou melhor do que ontem porque hoje eu me olho mais do que ontem. Hoje eu me escuto mais do que ontem. Hoje eu me perdoo mais do que ontem. Porque isso é uma outra coisa que a gente vai falar em outro momento. Que nós nos culpamos muito do que aconteceu no nosso passado. Nós nos imolamos muito. Nos colocamos às vezes em sacrifício em função disso. Mas esse é um tema para uma outra live. Por hoje, eu gostaria de encerrar então, agradecendo a vocês, todos vocês pela presença. É sempre muito bom estar aqui. É sempre muito bom poder compartilhar e contribuir de alguma forma com o desenvolvimento de vocês, ok? E com isso vocês também estão me ajudando no meu desenvolvimento. Porque não é fácil fazer esse trabalho, não é fácil chegar e se mostrar publicamente, falar das suas dores ou falar, simplesmente falar. Não é fácil, vocês sabem disso. Pegar um vídeo e filmar e mostrar, não é. Mas vocês estão me dando essa oportunidade e eu agradeço, tá bom? Vejo vocês então na próxima semana com uma próxima live. Eu vou colocar o link do livro para quem não acessou. Aceito sugestões, aceito críticas. Por favor, é muito mais fácil falar, como eu disse no início, é muito mais fácil falar o que vocês gostariam de ouvir ou o que pode ajudar vocês nos seus processos, né? Do que simplesmente